Dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que você vai ver esse vídeo, mas seja bem-vindo. Eu estou apresentando aqui um seminário para a disciplina de Ecologia do curso de Técnico em Meio Ambiente do campus IFCE, campus de Acaraú. Essa disciplina é ministrada pelo professor Moacir, tá? E a minha equipe é formada pelo Jardel, a Lila Rani, a Liana Conde e o Paulo Roberto. Nós vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio e do cálcio. Eu vou dar uma introdução sobre esses dois ciclos e a minha equipe vai desenvolver o assunto com vocês. Bem, o ciclo do nitrogênio é um ciclo biogeoquímico que garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e entre os seres vivos. O nitrogênio é um nutriente utilizado por vários organismos, sendo essencial para formar proteínas e ácidos nucleicos e outros componentes das células. Já o cálcio é um mineral que participa da formação do exoesqueleto e conchas nos invertebrados e na formação de ossos e dentes nos vertebrados, além de participar da ativação de enzimas, da coagulação sanguínea, contração muscular, composição da parede celular nos vegetais, entre outros. Por isso, o ciclo do cálcio é essencial e importante para todos os seres vivos. Boa tarde, meu nome é Liana Conde e eu darei continuidade ao ciclo do nitrogênio. Falarei sobre os processos de nitrificação e desnitrificação. A nitrificação é um processo realizado por bactérias que realizam quimiossíntese, ou seja, elas utilizam a energia liberada na nitrificação para sintetizar suas substâncias orgânicas. Essas bactérias elas são chamadas de bactérias nitrificantes. O processo de nitrificação ocorre em duas etapas. A primeira é a nitrosação, que é realizado por bactérias dos gêneros Nitrosomonas e Nitrosococcus. Elas convertem a amônia em nitrito. O segundo processo é a nitração, realizado pela bactéria do gênero Nitrobacter, e ela converte o nitrito em nitrato. Esse nitrato liberado, ele é absorvido e utilizado pelas plantas e convertido em compostos orgânicos. Desse modo, o nitrogênio ele entra na cadeia alimentar. Os animais eles conseguem adquirir o nitrogênio por meio da alimentação. A desnitrificação é realizada por bactérias chamadas de desnitrificantes. Elas utilizam os nitratos e elas transformam eles em gás nitrogênio pelo processo de desnitrificação. Esse processo de desnitrificação, ele garante a devolução do nitrogênio para a atmosfera. Olá, né? Dando continuidade à apresentação dos nossos colegas, né? Falaram sobre o nitrogênio. Vocês viram o ciclo do nitrogênio, como ele funciona. E agora nós vamos trabalhar o ciclo do cálcio, dando continuidade. Mas antes de falar do ciclo do cálcio, especificamente o ciclo, nós vamos caracterizar melhor o que seria o cálcio, para facilitar a compreensão do cálcio, né? Do ciclo do cálcio. Bem, o cálcio é um elemento muito comum, né? Na dieta de vários brasileiros, muito comum. Além disso, o cálcio, ele se trata de um elemento químico representado pelo símbolo Ca. Possui número atômico 20, devido a ter 20 elétrons, 20 prótons, massa atômica 40. É um metal alcalino terroso, que pertence à família 2A. Além disso, está na segunda coluna da família, né, da tabela periódica, facilmente localizável na tabela periódica. Característica deste elemento químico, o cálcio. Como é que caracteriza o cálcio? É um metal de baixa dureza, maleável, tem boa dutabilidade, né? Na forma pura, o cálcio se apresenta como metal prateado, reage facilmente com oxigênio, portanto, é reativo com contato com o ar e com a água, né? Mas detalhando melhor essas características do cálcio, ele é o quinto elemento mais abundante na Terra, para vocês terem ideia. E também na crosta da Lua, também está presente numa porcentagem de 8%, né? Então, é um metal muito comum no universo. Esse metal não é encontrado na forma pura, na natureza, vale ressaltar.
Ele está presente junto à rocha e outros minerais. Tem grande interesse industrial esse material, então, por exemplo, o mármore, a calcita, o calcário, o dolomita, e através dos quais se obtém o cal viva e o cimento. O cálcio também faz presente em outros minerais, como a fureta, a apatita e o granito. Okay? Os laticínios também são considerados fontes primárias de cálcio, sendo este mineral também considerado mais abundante no nosso corpo. Para ressaltar, o cálcio é um dos elementos mais comuns no nosso corpo. É essencial desde o nascimento, recém-nascidos, o que precisa para a formação do fosfato de cálcio, consequentemente, o desenvolvimento dos ossos. O cálcio também é importante para outras funções vitais, como a contração muscular, batimento do coração, o baixo nível de colesterol, então tem essa importante regulação do nosso organismo. E se sabe que o cálcio é importante na fase adulta, porque precisa deste material para prevenir a chamada osteoporose, ou seja, enfraquecimento dos ossos. Por isso, é necessário fazer parte da dieta do corpo humano. E a minha colega agora vai dar continuidade, explicando melhor o que seria o ciclo do cálcio, ok? Então, vocês vão entender melhor agora o ciclo. Ciclo do cálcio. O cálcio é um elemento que participa de diversas estruturas dos seres vivos, ossos, conchas, paredes celulares das células vegetais, cascas calcárias de ovos, além de atuar em alguns processos fisiológicos, como a concentração muscular e a coagulação do sangue nos vertebrados. As principais fontes desse elemento são as rochas calcárias, que, desgastando-se com o tempo, liberam nu para o meio. No solo é absorvido pelos vegetais e, por meio das cadeias alimentares, passa para os animais. Toneladas de calcário são utilizados com frequência para a correção da acidez no solo, notadamente nos cerrados brasileiros, procedimento que, ao mesmo tempo, libera o cálcio para o uso pela vegetação e pelos animais. Nos oceanos, o cálcio obtido pelos animais pode servir para a construção de suas coberturas calcárias. Com a morte desses seres, ocorre a decomposição das estruturas contendo calcário, como conchas de moluscos, revestimentos de foraminíferos. No fundo dos oceanos, o processo que contribui para a formação dos terrenos e rochas contendo calcário. Movimentos de costras terrestres favorecendo o afloramento destes terrenos, tornando o cálcio novamente disponível para o uso pelos seres vivos. Olá, eu me chamo Paulo Roberto Araújo dos Santos e vou falar um pouco sobre a importância do nitrogênio e do cálcio para a agricultura. Eu vou começar com o nitrogênio. Nitrogênio e sua importância para a agricultura e vegetações naturais. O nitrogênio é um nutriente demandado de maior quantidade pelos cultivos agrícolas e está intimamente relacionado com a produtividade e qualidade dos grãos. Parte da necessidade das plantas pode ser suprida por reservas de matéria orgânica no solo. Porém, é comum que se faça necessária a aplicação de fertilizantes nitrogenados para que os objetivos de produtividade sejam devidamente atendidos. Essa alta demanda de nitrogênio para a maioria das plantas ocorre porque este elemento está presente em diversos processos metabólicos e síntese de moléculas de extrema importância para os vegetais, como a clorofila, responsável por utilizar energia solar na síntese de açúcares e a causa da típica pigmentação verde dos vegetais. Além disso, o nitrogênio também integra os aminoácidos que são conhecidos por formarem as proteínas que podem estar presentes na estrutura celular ou nas enzimas. E por este motivo, o nitrogênio é um fator determinante quando o assunto é gerar grãos com alto teor de proteína. Como o nitrogênio chega até as plantas? O nitrogênio é o elemento em maior abundância na atmosfera terrestre, correspondendo a 78% de todo o ar atmosférico. Sendo assim, é comum acreditarmos
que as plantas terão um elemento em grande disponibilidade. Mas, infelizmente, isso não ocorre, pois a maior parte desse nitrogênio atmosférico corresponde à molécula N2. Esta não pode ser assimilada diretamente pelas plantas, necessitando de processos intermediários que quebrem o nitrogênio atmosférico e o transformem em moléculas assimiláveis como a amônia, que é o NH4. Esse processo demanda altas pressões e temperaturas, pois o N2 possui tripla ligação entre os dois átomos de nitrogênio, o que o torna o gás inerte extremamente estável. O processo natural artificial de transformação do nitrogênio interno em moléculas assimiláveis é conhecido como fixação de nitrogênio e pode ocorrer de diferentes formas, como a fixação biológica, que ocorre por meio de ação de micro-organismos, fixação abiótica natural, causada por meio de tempestades, de raios, ou fixação industrial, na qual são produzidos os fertilizantes químicos contendo nitrogênio assimilável. O entendimento do ciclo do nitrogênio é importante para conhecermos a eficiência das diferentes fontes de nutrientes para as plantas. Isso se deve ao fato de que algumas fontes, como a matéria orgânica, terão disponibilização de nitrogênio mais lenta, porém em quantidades menores, ao passo que outras fontes, como a ureia, terão disponibilização muito rápida, em quantidades maiores. Sendo assim, mesmo que esta disponibilização ocorra em grandes quantidades, as raízes terão pouco tempo para absorver todo o nutriente disponível e o excedente não assimilado pelas plantas em poucas horas ou dia será perdido no decorrer do ciclo. A importância do cálcio na agricultura. Todos os seres vivos são cálcio dependentes, tanto nós animais quanto os vegetais, e por incrível que pareça, é o elemento que parece ter menor importância numa decisão de se fazer uma adubação de lavouras. Então, antes de se pensar em qualquer nutriente para se aplicar no solo, temos que pensar no cálcio em primeiro lugar. O cálcio é o príncipe dos elementos e depois vem os demais. Nós temos que evidenciar que as plantas são cálcio dependente. E por quê? Porque através do cálcio, nutrido suficientemente, é que vai dar a qualidade nas membranas da célula. E dando qualidade na membrana da célula, melhora a qualidade nutricional das plantas. E como é que isso começa a melhorar? Quando começa a pensar numa amostragem adequada de solo, numa análise adequada de solo, numa interpretação adequada, priorizando o cálcio. Priorizando o cálcio na sua interpretação. O cálcio mais adequado e barato para ser usado na agricultura é o cálcio do calcário, pois muitas vezes precisa eliminar a acidez do solo e é usado como corretivo de acidez. O legado dele é o cálcio. O cálcio é o elemento imóvel nas plantas, pois não é transportado pela floema. Na parte aérea, a deficiência do nutriente é caracterizada pela redução de crescimento de tecidos meristemáticos, acarretando prejuízo para as extremidades e as folhas novas, que se tornam deformadas e cloróticas.